O Tribunal Regional Federal em São Paulo adiou o julgamento do pedido para afastar o juiz Fausto de Santis do processo que envolve o banqueiro Daniel Dantas. Nós agora vamos às informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. A Operação Satyagraha volta a ganhar destaque, não só por esse pedido de afastamento do juiz, mas também pela decisão de investigar o delegado Protógenes Queiroz. Sabrina, como é que estão as investigações? O delegado deve mesmo ser indiciado? Boa noite, Maria Lídia. Ele deve sim ser indiciado e por 2 crimes. O primeiro, violação de sigilo funcional, e o segundo, escuta telefônica sem autorização judicial. Por esses 2 crimes, se condenado, ele pode pegar até 6 anos de prisão. Bem, Protógenes Queiroz foi o coordenador da Operação Satyagraha, que prendeu o banqueiro Daniel Dantas, dono do Banco Opportunity. Daniel Dantas é acusado de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O delegado Protógenes Queiroz foi afastado do caso quando acusou colegas da própria Polícia Federal de boicotar a Operação Satyagraha. Agora ele diz que está sendo perseguido por aliados de Daniel Dantas dentro da polícia. Bem, hoje o ministro da Justiça, Tarso Genro, comentou o assunto, falou que o indiciamento, a possibilidade do indiciamento de Protógenes Queiroz não vai atrapalhar as investigações do caso de Daniel Dantas. E se o delegado realmente for inocente, ele vai sair fortalecido dessa situação. Hoje também foi adiada a decisão sobre a saída do juiz Fausto de Santis do processo que apura se Daniel Dantas realmente cometeu crime de corrupção. Ele teria oferecido $1 milhão para não ser preso durante a Operação Satyagraha. A defesa de Daniel Dantas diz que o juiz é parcial no caso. Já o juiz diz que nega, obviamente, essa acusação e diz que está seguro sobre a permanência dele à frente desse caso. O juiz Fausto de Santis, Maria Lídia, hoje ele aproveitou para sair em defesa do delegado Protógenes Queiroz. Ele fez uma palestra no Rio de Janeiro e lá disse que qualquer país que queira combater crimes financeiros, como é o caso da Operação Satyagraha, usa de métodos considerados invasivos, como a escuta telefônica. Maria Lídia. Que situação, né? De investigador, o delegado passa a investigado. De julgador, o juiz passa a ser julgado. Boa noite, Sabrina, obrigada. E é exatamente sobre essa questão que agora vamos conversar com o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Mauro, esse caso, né, que começou com aquela clamorosa Operação Satyagraha, parece que à medida que passa o tempo, parece que há mais contradição e sugerindo uma falta de sintonia em instâncias muito importantes de uma instituição como essa, a Polícia Federal. Exatamente, mas o que é mais grave nisso não é propriamente, digamos, as decisões judiciais que podem vir. O julgamento, se o caso do juiz Fausto de Santis é ou não culpado, vai ser ou não, o investigado, o Protógenes. O problema é mais amplo. O problema é o que é? Essa grande cisânia, eu diria, esse saco de gatos que está virando o governo. Porque o presidente da República está lá defendendo, fazendo o papel dele. Ele está brigando para fortalecer o G20, ele está fazendo o discurso dele, quer se aceite ou não, tudo bem. Agora, o governo dele aqui, Maria, está realmente uma confusão. Então você veja que vários nichos estão brigando por aí. Você vê, além desse caso aí, você tem um caso, por exemplo, da Polícia Federal com a ABIN, né? A ABIN, quer dizer, estava investigando alguns, vasculhando pessoas da ABIN, e houve então pronunciamento do ministro da Segurança Institucional, que está contra o ministro da Justiça. Aí você vê outro caso, o caso da punição dos militares, no caso da tortura, por exemplo. Então existem posições completamente divergentes. De um lado você tem a posição do ministro da Defesa, Nelson Jobim, que diz que a anistia abrange isso, portanto não pode haver punição, e você tem os outros ministros que acham exatamente o contrário, que é o Vanuc, do Direitos Humanos, e o próprio ministro da Justiça também. E agora a Advocacia Geral da União fez um pronunciamento a favor da anistia. Então, dizendo que o advogado-geral Toffoli fez isso porque
a fofoca, porque ele está interessado no apoio do Jobim para ter uma vaga no Supremo. Então começa a fofoca de todo lado. E aí começam a ter as divergências, Maria Lídia, com relação à parte da Fazenda. Porque veja bem, se você pensar bem, nesses pronunciamentos todos entre o Meirelles e o Guido Mantega, também há divergências aí, tá certo? Eles não estão tão afinados assim. Um já acha, o Meirelles já acha que não, as medidas todas foram tomadas, sempre dentro de um viés monetarista, e você vê que sempre o ministro Mantega fala na necessidade de liberar crédito, né? Enfim, as posições são diferentes. Então o que acontece? Está havendo uma falta geral de sintonia nesse governo. O presidente está fazendo o papel dele, brigando fora da G20, mas o governo dele está realmente um saco de gatos. Esse é o ponto. São questões pontuais que comportam muita discussão. Essa que você mencionou, por exemplo, da questão da se tortura ou não crime imprescritível, a questão da anistia, se ela não vale ou vale para torturador, isso é um debate fundamental. Para valores, para questões substantivas na vida de um país que recuperou um Estado de Direito a duras penas. É importante que a sociedade discuta. Agora, no governo, divergências tão flagrantes desse tipo, posições tão contrárias, que é meio difícil de bater, né? Esse é um problema. Obrigada, Mauro. Boa noite. Boa noite.